Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Convido a igreja para se colocar de pé. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor porque nós estamos aqui. O louvor que nós vamos cantar diz que Ele é a nossa fonte de vida, de onde nós precisamos beber todos os dias. E aos domingos nós temos o privilégio de nos reunirmos enquanto igreja para louvarmos ao nosso Deus. Amém. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. É mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Amém. Pai querido amado, nós queremos louvar o teu nome. Agradecer ao Senhor porque o Senhor está aqui, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor aceita o nosso louvor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu, sermos chamados de filhos, filhos amados do Senhor. Pedimos ao Senhor essa noite que o Senhor transforme vidas aqui nesse lugar. Que o Senhor trabalhe, Pai, de acordo com a nossa necessidade. Que o Senhor tenha a liberdade de fazer aquilo que o Senhor tem para fazer em nosso meio. O nosso desejo, Senhor, é viver a tua vontade, é te obedecer, é te honrar em todas as coisas. Mas precisamos do teu auxílio para isso, Senhor. Como a tua palavra mesmo diz, Senhor, sem o Senhor nada nós podemos fazer. E nós estamos aqui como igreja dizendo ao Senhor, nós precisamos do Senhor.
E estamos aqui reunidos porque Jesus é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e toda adoração. Muito obrigado, Pai, por todos os benefícios que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E vamos nesse momento dizer: digno é o Cordeiro que foi morto. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. E todos os dias a gente tem um novo cântico para apresentar ao nosso Deus. Vamos louvar o nome dele, porque ele é digno, ele merece louvor e adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Vamos dizer nesse momento: Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Em tua presença nós desejamos estar. E não é só os domingos ou as quartas-feiras, mas em todo o tempo. Que estejamos conscientes diante da presença do nosso Deus. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas se me humilhar, preciso de ti. Vem me restaurar. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas se me humilhar, preciso de ti. Vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas, te restaurarei. Para o meu louvor, te restaurarei. Para o meu louvor. Amém? Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Nesse momento nós queremos agradecer a Deus, e mais uma vez, por todas as pessoas que se encontram aqui, por todas as famílias aqui representadas, porque nós representamos, irmãos, as nossas famílias. E a oportunidade que nós temos de estarmos aqui juntos, orando pela nossa família, lembrando daqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo. O objetivo do cristão é anunciar as boas novas, e primeiro aos nossos. Que o Senhor, na sua bondade, conceda aí o desejo do nosso coração, que é alcançar a nossa família. Amém. Graça e paz a todos. Passamos os avisos para a dinâmica da nossa congregação. Quarta-feira teremos o nosso culto às 19 horas. Esperamos cada um de vocês aqui às 19 horas e continue orando e convidando aquela pessoa que Deus colocou no seu coração para estar aqui. E nosso tema de oração dessa semana: como cristão diante da humanidade vazia de Deus, inclinada para o mal, tenho perseverado na fé? Como falei na semana passada, 3 pontos. Primeiro, o relacionamento com Deus, através da palavra dele. Nós só vamos ter relacionamento com Deus se nós lermos a palavra dele. Não adianta só vir no domingo e na quarta. Nós temos que também, diariamente, em casa, estar conectado através da palavra dele. A segunda é orar. Nós devemos, como cristão, orar pela conversão dos nossos familiares, orar para aquela pessoa que Deus colocou no nosso coração, mesmo que a gente
gente não goste dessa pessoa, nós devemos orar como cristão. Nós devemos se conectar e fazer comunhão com os irmãos. Então, como cristão, diante da humanidade vazia de Deus, inclinada para o mal, tenho perseverado na fé? Como tem sido o seu comportamento no seu ambiente de trabalho, na sua família, naquele lugar que Deus te coloca para estar? Perseverando na fé, acreditando em Deus, entregando tudo a Ele. Esse é o nosso dever de cristão. Não podemos ser cristão domingueiro ou cristão que é de quarto. Nossa vida cristã só vai ser fortalecida se nós estivermos conectados com Deus. Que os irmãos possam estar orando por esse tema. Como cristão, diante da humanidade vazia de Deus, o mundo está vazio. Só nós ir nas redes sociais, não precisa ir muito longe, a gente vai ver que muita gente está vazia de Deus, inclinada para o mal. Tenho perseverado na minha fé. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Vamos juntos? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém. Vamos nesse momento louvar o nosso Deus através dos dízimos e oferta. Quero convidar a nossa irmã Laica para nos auxiliar no recolhimento dos dízimos e oferta. Nossa irmãzinha Laica. Irmãos, nós vamos louvar uma música que fala da importância da gente crer na providência do nosso Deus, crer na presença dele em nossas vidas, independente de sentir, até porque o Evangelho é sobre crer, né? A gente agrada a Deus quando a gente crê, não é quando a gente sente, porque para sentir, a depender dos nossos sentimentos ou das situações que a gente possa estar vivendo, pode ser confuso perceber a presença de Deus, mas quando a gente crê, quando através da fé e sagrado nosso Pai. E aí nós vamos louvar nesse momento. Dizer, Senhor, como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai. Mesmo quando a luz se vai, eu posso crer, não me estás. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre a tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer, comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão. Teu olhar me ilumina.
Senhor, muito obrigada pelo dia, muito obrigada por tudo que o Senhor me deu. Muito obrigada por estar aqui essa noite, muito obrigada pelo Senhor ter permitido cada um estar aqui. Muito obrigada por ter trazido todos que estão. Muito obrigada pela saúde, pela família e pelo Senhor estar conosco. Muito obrigada por tudo que o Senhor continua nos dando um excelente culto. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Amém, glória a Deus. Sejamos parecidos com o nosso Pai, com Jesus. Ele disse que a gente podia aprender com Ele, que Ele é manso e humilde de coração. E se a gente pedir, Ele vai nos ensinar todas as coisas. E assim o caráter de Jesus é formado em nossos corações. Amém. Nesse momento eu quero convidar a nossa irmã Jeane para orar pela comunhão, pelo evangelismo, pela formação de vidas, palavra, oração, exaltação ao Senhor na congregação em 2024. Que aqui em nossa congregação esse ano nós temos comunhão, evangelismo, né? Que possamos anunciar as boas novas do Senhor, a boa nova do Senhor, pela formação de vidas, que o Senhor nos abençoe, né? Pela palavra, que Ele nos ensine todas as coisas, que o Espírito dele possa estar nos auxiliando, que nós sejamos uma igreja que ora, que busca, né? A presença do nosso Pai, está em sintonia com a vontade dele, e pela exaltação ao Senhor. Esse é o Deus do Espírito. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor se faz presente em nossas vidas, onde estiver a planta dos nossos pés. Muito obrigada porque este lugar que foi o Senhor que o Senhor primeiro, Deus. Muito obrigada por cada pessoa que está aqui, cada família aqui representada. Obrigada pelas palavras, pelos louvores que a gente ouve aqui neste lugar. A gente volta para casa, Deus, com a porção da palavra do Senhor no nosso coração. Abençoe, Deus, cada plano, abençoe, Deus, cada projeto, que tudo que for feito aqui, Deus, possa sair de encontro à necessidade do Senhor e às nossas necessidades também. Que cada decisão que for tomada aqui, por cada dirigente, Deus, por cada diretor, que seja na orientação do Senhor. Se o Senhor não for conosco, Deus, não nos deixe aí. Dá-nos, Deus, consciência de que tudo que nós façamos seja na direção do Senhor, porque essa causa é do Senhor. Abençoe a vida de Aciel, meu Deus. Abençoe a vida de Adervan, de Israel, de Laís, de toda a diretoria aqui de Josi. E eu quero te pedir de uma forma especial pelo pastor Geraldo, Jesus, porque ele se importa com vidas e ele se importa com essa congregação, ele tem essa congregação no coração dele, a gente percebe isso. Obrigada, meu Deus, por cada pregador que o Senhor trouxe até aqui, por cada coisa que tem sido resolvida aqui. Leva nos nossos lares, com a direção do Senhor, com a porção da tua palavra, como sempre o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor mais uma vez. Vamos dizer ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de graves louvores transborda o meu coração. Uma das características do servo do Senhor é ter um coração grato.
Nesse momento nós vamos fazer isso. Vamos transformar essa noite aqui em louvor e adoração ao nosso Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor.
Nesse momento eu quero convidar os aniversariantes da semana. Nossa irmã Loura completou aí mais um ano na presença do Senhor. Vem aqui, Loura, para a gente orar mais uma vez pela sua vida. Oração não quer demais. Né? Nossa irmã Márcia também completou mais um ano de vida na presença do Senhor ontem. Hoje ela não está aqui, está em viagem, né? Então vamos orar também pela vida dela. Tem mais alguém que esteja aí completando o aniversário de casamento, ou de um filho, ou de um irmão, de um amigo? Joilson, então vamos também orar pela vida de Joilson, filho do Senhor, né? Abençoar, continuar abençoando pela vida de Nete, para Deus continuar abençoando a vida dos nossos irmãos. Né? Quero também convidar aqui à frente quem tem motivos de gratidão, alguém que recebeu algo aí do Senhor e quer expressar aqui à frente da igreja. Tem aquele curso de carteirinha, né? Já tem os. Glória a Deus! A irmã Josi sempre tem, eita glória! Na oportunidade, né, do nosso irmão Felipe também, nosso irmão Israel está aqui à frente, né, para louvar a Deus, pelos benefícios do Senhor, a saúde do seu irmão, não foi que está em casa, glória a Deus por isso. Oi? Terminou o tratamento para a glória a Deus. Glória a Deus. E vamos também aproveitar a oportunidade para orar pela família da dona Neza, né, que está todo mundo ali acometido. A gente ainda não tem certeza se é uma gripe, se foi dengue, né, mas todos eles estão doentes, né? E não sabemos sair ontem e hoje, e pedir ao Senhor para abençoar nossos irmãos. Chamar também aqui à frente as crianças, né, para a gente poder orar, agradecer a Deus, que elas estão aqui mais uma vez. Amém, Jesus. Não pode se colocar de pé? Vamos bater parabéns para nossa irmã Loura. Ela estava aqui na quarta, nós batemos parabéns, mas o dia oficial de bater os parabéns é o domingo. E nós vamos abençoar a irmã e dizer: parabéns. Pai querido amado, nós queremos nesse momento, Senhor, agradecer ao Senhor pela vida da nossa irmã Loura, pela vida de Nete, de Joilson, pela vida de Márcia, né? Pedir ao Senhor continuar abençoando, Pai, né? Que eles possam a cada dia se parecer mais com o Senhor, né? Ser com eles precisam do Senhor, o que nós precisamos é da Tua presença. E obrigado por mais um ano de vida e saúde que o Senhor concede a cada um deles. Obrigada pela vida de Loura, nós já agradecemos na quarta-feira e hoje nós queremos, né, aqui enquanto igreja, na comunhão dos santos, agradecer ao Senhor pela vida da nossa irmã, agradecemos ao Senhor porque Loura e a sua família, né, caminha aqui com a gente, mas a gente é um privilégio, Senhor, poder caminhar com a nossa irmã. Nesse momento nós queremos te louvar e te agradecer, né, pelo presente que o Senhor deu ali ao irmão de Israel, devolvendo saúde, pelo término, né, do tratamento. Queremos pedir ao Senhor continuar trabalhando, Pai, que em tudo o irmão de Israel, Senhor, possa perceber a tua bondade, a tua presença, contemplar o que o Senhor tem feito. Né? Quero nesse momento também te agradecer pela vida de Josi, de Eric, né, que vieram aqui à frente mais uma vez, para a glória do teu nome, agradecer os benefícios que o Senhor tem derramado sobre a vida deles. Te agradecemos pela vida de Felipe, é uma alegria no nosso coração, Senhor, ter nosso irmão aqui, firme com a gente. Felipe também veio aqui à frente, Senhor, para agradecer ao Senhor por algo que só o Senhor fez. E Ele sabe e reconhece isso. Né? Toma também a vida de cada criança aqui nas tuas mãos.
abre o entendimento, Senhor. Fortalece, né? Que elas possam abrir o entendimento, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada criança, de cada adolescente, que elas possam, Senhor, quanto antes aceitar, entender que são pecadoras, que são necessitadas do perdão do Senhor, né? De nascerem de novo e ter uma vida com Jesus, que é o que importa. Nesse momento nós queremos te entregar a vida da família da nossa irmã Loura, né? De Maria, de Alex, de Dina, de todos aqueles que se encontram enfermos ali. Né? O Senhor é médico dos médicos, o Senhor tem sustentado essa família, e nós queremos que assim o Senhor continuará fazendo. Nos ajude enquanto igreja, abençoar os nossos irmãos, a podermos servi-los, né, em suas necessidades. Né? Ser comigo também, Senhor, restaura minha saúde, que o Senhor possa estar, Pai, me fortalecendo, me ajudando a te servir com alegria, né? A saúde que só o Senhor tem para dar. Muito obrigada por tudo, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Queremos também nesse momento entregar a vida da nossa irmã Miriam nas tuas mãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos recebe aqui mais uma vez. E obrigada porque o Senhor tem usado Miriam para a glória do teu nome. Nós pedimos que o Senhor fale com a tua serva, que o Senhor a use como canal de bênção. Que esse culto, Senhor, seja totalmente para o Senhor. Tudo que venha a ser dito aqui seja para a glória do teu nome. Sempre nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse ano eu vou me preparar, porque às vezes tem domingo que a gente está envolvido com muita coisa na igreja, tem lá os ministérios, e aí a gente acaba não conseguindo, né, estar aqui. Mas em nome de Jesus, estou aqui falando e vou cumprir a minha promessa de estar com os irmãos fora desses dias. Mas eu me sinto assim muito alegre. O irmão Aderão fala, irmã pode? Eu falei, não, a igreja manda. Agora, não precisa nem perguntar, não fala o dia. A gente fica muito contente de estar com os irmãos, né? Em comunhão, em alegria diante de Deus. Tudo é para Ele, né, irmãos? Por Ele e para Ele. Se estamos aqui é um milagre, porque nós não merecemos, né? E como a graça é esse favor imerecido, ela derrama sobre nós. Cada um aqui representando a sua família. Você está recebendo, mas a sua família em casa está sendo abençoada. Você está aqui pedindo a libertação, a cura divina, o discernimento espiritual, e você vai ver esses frutos no momento certo e na hora certa. Né? Deus tem preparado cada um de nós para recebermos a nossa vitória no momento certo. Está demorando, não foi ano passado, né? Quem sabe aprove a Deus que seja esse ano o ano da sua vitória, o ano da conversão da sua família, não é? O ano daquela vitória que muitos dizem que é impossível, mas para Deus não é impossível. Então, esse ano, irmãos, em janeiro nós estamos, que em dezembro os irmãos possam estar no culto de gratidão, falando que teve prova, teve luta, mas aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu e deu essa vitória esse ano para a gente. Nós vamos crer, vai ser um ano vitorioso, em nome de Jesus. Porque o primeiro passo, eu creio que cada um tem dado, que é o quê? Buscar o reino dos céus em primeiro. E todas essas outras coisas, tudo que falta, tudo que necessita, ela vai se encaixar no momento certo. Mas o primeiro passo é buscar Deus em primeiro lugar. Tudo, irmãos, tudo na vida da gente. Se você se preparou para amanhã, você procurar um emprego, antes você vai orar e vai entregar o seu caminho ao Senhor. Se você amanhã está se preparando para fazer mercado, você vai orar e pedir direção ao Senhor. Se você está preparando para amanhã ir ao banco, você vai orar e pedir direção ao Senhor. Tudo primeiro Ele, para depois tudo ser resolvido. Convida a Deus.
nós somos pais e mães. Nós queremos resolver um simples botão que cai da farda do filho da gente. E Deus, Ele quer resolver esse botão que caiu da sua cabeça. Essa coisinha pequena que a gente acha que não tem significado nenhum. Chama Jesus para resolver para você. Chama Jesus para te direcionar, que você vai ver que tudo vai ser diferente. Não precisa de grandes coisas e de grandes milagres. São pequenas coisas que Deus faz grandes milagres. É por isso que nós temos que sempre convidar Jesus. Vou convidar Jesus para ir comigo. Porque se eu for fazer essa compra sozinha, eu posso cair na vontade, no desejo e vou comprar algo que eu não podia comprar, eu vou me endividar e depois eu vou clamar a Jesus para me ajudar a pagar. Mas quem me vigiou foi quem? Foi Ele. Você não convidou Jesus para comprar com você? Convida Ele para comprar com você, que Ele te direciona. Eu me lembro que meu pai era vivo, calçava 48. Meu pai tinha 2,2 metros, calçava 48. Lá no Rio de Janeiro, há 40, 50 anos atrás, era muito difícil encontrar sapato para ele. Quando a minha mãe conheceu meu pai, ele ia para a igreja de chinelo de dedo. Porque não tinha sapato para ele, era muito difícil, não é que não tinha condições de comprar. Não achava em canto nenhum sapato para ele, era difícil. Tinha que mandar fazer, e mandar fazer era um problema. Tudo era muito longe. Teve um dia que aquele incomodou a minha mãe. A gente não ora para Jesus resolver isso. Ela começou a orar, irmãos, para Deus direcionar ela no lugar para comprar um sapato para o meu pai. Por isso que eu falo, irmãos, convida Jesus para as pequenas coisas que Ele vai operar na sua vida. Aí ela falou assim, olha, eu vou orar. E eu vou sair de casa, e eu vou chegar em casa com um sapato para o Paulinho. Porque Jesus, Ele vai me direcionar no lugar. Possível, no teu lugar, e ela orou no propósito, coisa simples que eu estou contando para os irmãos, que ela ia sair de casa, não sabia para onde ia, mas pela fé, ela ia trazer um sapato para o meu pai vestir, calçar e ir para a igreja naquele domingo. Irmãos, e aconteceu. Deus direcionou ela a pegar um ônibus, saiu até do município do Rio, foi para Duque de Caxias, em outro município, né? E lá ela soltou um ponto final desse ônibus, era o Caxias, era um ônibus intermunicipal, rodava ali o Rio de Janeiro, município, né? E ia também, o ponto final dele era lá em Duque de Caxias. Ela chegou naquele ponto final e o Espírito Santo foi direcionando a ela. Ela chegou numa sapataria, naquele tempo a gente tinha costume de chamar, né? Uma sapataria chamada Elite, não vai esquecer nunca. E lá, quando ela entrou, ela perguntou ao vendedor, vocês têm calçado número 48? Temos. E ela foi e trouxe sapato para o meu pai. Ou seja, aonde nós morávamos não tinha. E ela precisava daquele milagre pequeno. E ela chegou em casa com o calçado. Meu pai ainda ficou espantado. Como? Seguir, mas foi Jesus que me levou no lugar certo. Então ela teve que sair de um município para o outro, uma viagem de quase 2 horas ou mais de viagem, dependendo do trânsito, mas foi na direção do Espírito Santo, achando o sapato. Então convida Jesus para essas simples coisas, uma simples compra, porque Ele vai te direcionar o que você tem que levar correto para a sua casa. Para a gente não se endividar, para a gente não deixar a nossa vontade, não é, sobressair, e a gente às vezes acaba pegando uma luta. Será que Deus quer isso para a vida da gente? Então a gente tem que pedir Ele para entrar nessas mínimas coisas. Convida Jesus, porque essa mínima coisa aí que você está em dúvida, se compra ou se eu não compro, se eu vou ou eu não vou, chama Jesus e Ele vai te direcionar. Ele vai te dar o caminho certo e a vitória vai vir, mesmo sendo pequena. Amém, irmãos? Vamos abrir aqui em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Um tema muito interessante.
eu quero aqui compartilhar com os irmãos. 2 Samuel, capítulo 24. Eu vou ler do 18 ao 24, para a gente entender melhor o contexto. 2 Samuel, capítulo 24. Vamos ler do 18 ao 24. Certo? Amém? Ó, naquele dia, naquele mesmo dia, vou ler a mesma versão do Senhor. E Gade veio, naquele mesmo dia Davi disse-lhe: sobe, levanta o Senhor um altar na ilha de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. E eis aí, ó, bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: oh, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. E o 24. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém por certo prezo-te e comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Vamos prestar atenção, irmãos, nesse versículo 24. Porém, o rei Davi disse a Araúna: não, eu não quero nada de graça. Eu vou comprar pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Irmãos, a gente tira esse versículo, o que a gente lembra? Holocausto, sacrifício. Davi aqui estava num momento onde ele tinha saído de um pecado e o castigo de Deus estava sobre Israel. Muito inconsequentemente, sem motivos, ele começou a fazer o censo em Israel, e aquilo também colocou muita dúvida entre o povo. E muitos falaram que Deus não tinha nem ordenado Davi a fazer censo, a contagem. Eles contavam quando iam para a guerra, quando queriam mexer em alguma coisa no meio de Israel. E Davi estava ali tentando, diante de Deus, para que Deus castigasse ele, não castigasse o povo. Porque quem tinha pecado era ele, mas quem estava recebendo a correção era o povo. Todos, né? E uma das situações que Davi fez foi querer erguer um holocausto ao Senhor, pedindo, né, com aquela oferta, que Deus tirasse do meio deles o castigo que estava sobre Israel. E quando Davi soube que Araúna tinha lá uma eira, ou seja, tinha uma terra, ele resolveu ir até lá para comprar aquele local, para servir de holocausto ao Senhor, porque ali seria o meio aonde a misericórdia de Deus ia vir e a praga cessaria do meio de Israel. E o que acontece? Quando ele chega lá, e quando Tom, né, soube que o rei estava ali junto com os seus senhores, querendo comprar um pedaço da sua eira, a forma mais singela e mais humilde do coração dele foi o quê? Não. O rei pode levar o que ele quiser. Além da terra tem boi. Além dos bois aqui, eu tenho ferramentas que Davi
sem me custar nada. Precisa, eu vou pagar. De graça, eu não quero. Então aqui, irmãos, as palavras de Davi, elas expressam a verdade de que o valor real das nossas dádivas, serviço e vida diante de Deus são pelo sacrifício e custo envolvido. Tudo diante de Deus tem valor. A nossa vida tem valor, né? E quando Davi aqui expressa essa verdade, o real valor de cada dádiva que nós temos, de cada situação, de cada serviço, tudo que está diante dele é feito com sacrifício e custos envolvidos. Isso é essencial para a vida do cristão. Para terminar essa história de Davi, o que aconteceu? Davi foi, comprou, não recebeu de graça, porque ele quis esse sacrifício. Ele poderia receber de graça, mas ele quis comprar. E ali ele foi, edificou o Senhor um altar, apresentou holocaustos e ofertas pacíficas, e assim o Senhor se tornou o quê? Favorável com a terra, e a praga cessou sobre Israel, com aquele ato que Davi fez, para que a mão do Senhor, a mão de misericórdia, fosse estendida, não a mão da justiça, mas a da misericórdia. E ali a palavra fala que cessou a praga sobre Israel. Irmãos, a abnegação e a disposição de sofrer por amor à justiça são princípios do reino de Cristo. Por que eu estou falando sobre sacrifício? Irmãos, quantas notícias de final de ano, às vezes a gente vê até reportagem, não sei se os irmãos já viram, eu já vi, pessoas que vão para a praia, né, levar seus bens para o mar. Tem reportagem que mostra que pessoas compram e levam carro zero e entram pelo mar adentro como oferta ao ídolo, não é? É ouro, carro, tudo de precioso. Eles querem oferecer aquele sacrifício ao ídolo ou à entidade para eles poderem ter sucesso durante o ano. Quando a gente olha uma situação dessa, a gente bota a mão na cabeça e fala: misericórdia. A pessoa às vezes não tem nada e vai lá oferecer um sacrifício em vão. Joga um carro zero em vão, joga ouro, prata em vão. E como se fosse um sacrifício. Como se Deus fosse receber aquilo. Como se Deus precisasse disso. Irmãos, esse sacrifício não adianta, não funciona. Por quê? Não adianta você sacrificar nada se você não anda em justiça diante de Deus. Não adianta você doar nada se o seu coração, que é o seu maior sacrifício, você não entregar na mão de Deus. Não adianta você oferecer nada para Deus ou para qualquer outro tipo de deuses que existe por aí, se você não tem Cristo em seu coração. A abnegação, irmãos, é aquela disposição que você vai ter de sofrer por amor a Cristo. Você abnegar de algo que você quer, você abnegar a sua carne, você abnegar as suas vontades, você abnegar o seu eu. Isso é um sacrifício para você viver uma vida em Cristo. Irmãos, seu marido não me conhece, sua esposa não me conhece, só tem duas pessoas que conhecem a gente: eu e você. Sabe quem conhece a gente mais que qualquer outra pessoa? É Deus e Satanás. Ele conhece a vida da gente. Ele sabe armar para você cair. Ele sabe colocar situações na sua frente para você negar a sua fé. Mas Deus
para você não ser tentado e não cair em tentação. Porque a palavra de Deus fala que Deus, ele prova e Satanás, ele tenta, gente. Você tem que saber, você tem que discernir se isso que você está passando na sua vida é uma prova ou é uma tentação. Porque tudo que é tentado para trazer da nossa carne. E tudo que é provado é para edificar o nosso espírito, para a gente ser firme diante de Deus, para a gente ser grande diante de Deus, para afirmarmos a nossa fé diante de Deus. É por isso que a gente é provado. É provado materialmente, é provado às vezes uma doença, é provado às vezes em qualquer situação que seja, para aquilo às vezes chamar a atenção da gente. Existia uma história que um dia uma pregadora do Evangelho, isso lá no Rio, né, a gente escuta, ela mesma pregou, ela falou uma situação dessa, que um dia ela estava para pregar e um cantor começou a louvar dizendo que a letra da música, né? Se você não estiver ligado com Deus, você não prega, você não canta, você não faz nada. E ela não gostou desse louvor que o irmão estava cantando. Ela, por ser a pregadora oficial, ela achou até que aquilo foi uma direta para ela. Ela mesmo contando testemunho. Que ele chegava e olhava para ela e cantava, né? Se não tiver Jesus, você não prega, você não canta, você não louva. E ela ficou com aquilo na cabeça, né? Achando um pouco afrontoso a letra da música do irmão. E ela, no outro dia, acho que passou um dia ou 2 dias, ela acordou com uma dor na coluna que ela não conseguia levantar. E ela tinha não sei quantas pregações agendadas aí durante o mês, e ela não conseguiu pregar em igreja nenhuma, ela teve que cancelar tudo. E na cabeça dela só tinha o louvor daquele irmão. Se eu não te sustentar, você não prega, você não canta, você não faz nada. Porque quem faz sou eu, não é você. Ou seja, se ela estava querendo ficar um pouco mais, Deus ali deixou ela um pouco menos. Aí ela teve que parar no hospital. Chegou no hospital, a médica falou: olha, eu vou te internar. Você não está com problema de coluna, não. É aquele negócio que quando estrangula tem que operar logo, esqueci o nome. Apêndice, né? Ela estava com uma situação dessa, ela tinha que operar logo. Ela, não, eu não posso. Eu tenho a minha agenda toda para cumprir. Não, mas eu não posso te liberar. Você tem que operar agora, imediatamente. Ou seja, tudo que estava agendado foi desagendado. E ela só ouvia, ó, até na mesa de operação, ela só ouvia o irmão cantando no ouvido dela. Sem Jesus você não prega, você não louva, você não faz nada. E ali foi uma experiência para ela. Ela ficou quase 2 meses parada, sem poder pregar, sem poder fazer nada, sem assumir compromisso nenhum, porque ela estava de cama. Ou seja, sem Jesus, né, irmãos? A gente não faz nada. É uma abnegação, é um sacrifício à nossa vida espiritual. Vamos ler lá, irmãos, em Isaías, no capítulo 1, no versículo 11. Olha só o que diz aqui Isaías. Isaías, capítulo 1, versículo 11. Isso é a palavra do Senhor. Diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros e nem de bodes. Olha só a parte A do versículo. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Certo? Irmãos, se nós repararmos esse versículo, essas eram as observâncias centrais e visíveis da religião do Antigo Testamento. Ou seja, antes de Jesus ser o sacrifício,
tinha que ser sacrificado lá os bodes, os carneiros, como a gente já sabe. Então, embora Deus que tivesse ordenado que fosse realizado todo tipo de sacrifício, esses sacrifícios eles não tinham valor se não houvesse obediência no coração dos seus filhos. Sem obediência, Deus chega a desabafar. Eu estou farto. Usou o profeta com essas palavras. Eu estou farto. O que eu estou farto? Eu estou cansado. Eu estou enjoado do cheiro do sacrifício, do sangue do sacrifício. Para que isso tudo? Se o coração que precede ali a obediência não está sendo feita. Eles fazem o sacrifício e voltam a pecar. Eles entregam o holocausto e voltam a fazer o que é errado. Então, para que o desabafo de Deus? Para que serve essa multidão? Esse cheiro forte de animal, da gordura, do sangue? Se o quê? Se não tem valor nenhum sem obediência no coração. O povo desobediente era o povo de Israel, assim como nós nos dias de hoje, a igreja de Israel dos dias de hoje, é desobediente ao Senhor. Então, o que adiantava tanto sacrifício? Irmãos, o que adianta? Não falando de religião, de denominação alguma, você levar para oferecer, você entregar, você derramar na igreja. Olha aqui a chave do meu carro, ó pastor, ora aí, vende o dinheiro, entrega para a igreja. Que adianta isso se o coração de quem está doando não é obediente ao Senhor? O que adianta às vezes nós tirarmos os 10% das nossas primícias, entregarmos, colocarmos no envelope, mas não estarmos obedientes ao Senhor? Esse sacrifício, irmãos, vai fazer igual Deus desabafou lá em Isaías. Estou farto, estou cansado disso. Tanto sacrifício, mas sem obediência. Não é? Então Isaías aqui, ele estava condenando o povo por cometer atos ímpios de injustiça. Se você pegar lá os versículos 16, no mesmo capítulo, 16 e 17, ó. Lavai-vos, purificai-vos, olha a ordenança. Tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Olha o 17. Depois que vocês tirar o mal do meio de vocês, tirar a desobediência do meio de vocês, olha só o que vocês vão fazer agora. Aprendei a fazer o bem. Aprenda. Porque tem gente que não sabe fazer o bem. Aprenda a fazer o bem. Atendei a justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Meu Deus, coisas tão simples. É isso que era fazer o bem? Era isso que Deus estava requerendo daquele povo. E o povo não estava fazendo. Antes, o que eles estavam fazendo? Mal, sacrifícios, sem obediência. A primeira coisa, olha, se purifica da maldade. A primeira objeção aqui. Se purifica, se lava, ou seja, lavar, purificar, tirar a maldade, cessar de fazer o mal e começa a fazer o que é bem e justo. E o que era bem e justo? Olha, aprende a fazer o bem. O que é fazer o bem? O que Deus estava requerendo naquele tempo para aquele povo? Se atente à justiça. Faça, não era para você ter senso de justiça. Deus não estava ali colocando juiz nenhum, mas que a pessoa andasse conforme a justiça predita na lei do Senhor. Faça o que Deus tem ordenado. Tira o opressor do meio de vocês. Tira quem está fazendo maldade. Atentai o que está acontecendo
povo de Israel estava sendo ali dizimado, as pessoas estavam morrendo, estavam oferecendo sacrifício, mas não estava acontecendo nada, porque a maldade estava no meio deles. O sacrifício ali não era para Deus, o sacrifício ali não era bem-vindo para Deus. Por isso que Deus ali estava farto, né? E ao mesmo tempo, oferecer sacrifício a Deus é também orar e prestar um culto. Culto o quê? Culto racional, culto de adoração, culto de louvor, mas pela minha, pela sua vida. É você colocar a sua vida em adoração, em santificação. Mas para que isso aconteça, por isso que eu falei no início dos irmãos, a gente tem que aprender a chamar a Deus para resolver coisas pequenas. Porque nas coisas pequenas Deus mostra, a gente vai ter experiência, para quando as coisas grandes vierem, aquilo não assustar a gente. Olha só como é que o barrinho é complicado. O barrinho é complicado. Às vezes a gente está sem orar, às vezes a gente está sem ler a palavra, e a gente está muito bem, glória a Deus, e vai para a igreja com vontade, e está tudo uma beleza. Aí o negócio aperta. Aí o que a gente faz? Aonde tem culto? Segunda quer estar na igreja. Não orava, já começou a fazer jejum até de 24 horas. Está lendo a Bíblia por quê? Está querendo que o Criador dê para ele, mas oferecer ele como sacrifício ele não oferece. Ele quer o Deus que dá, ele não quer dar o seu coração como sacrifício. Aí Deus dá a vitória e ele volta na mesmice, tudo de novo. Vai para a igreja, não ora, isso é o barrinho, somos nós. O que Deus tem chamado a nossa atenção é o nosso sacrifício, o nosso coração, a nossa obediência. Deus ele não está aqui querendo que você faça coisas esdrúxulas, não. Entregue a chave do carro, faça isso ou faça aquilo. Não, não é nada disso. Deus ele quer obediência. Deus ele quer consagração. Deus ele quer a sua vida nos mínimos detalhes. O seu maior sacrifício é você negar o seu eu. É você negar a sua vontade. É você negar a sua carne. Porque da mesma forma que Deus te dá a vitória, Deus ele age com justiça na sua vida, Deus ele conhece a sua vida, o diabo também conhece a sua vida, ele sabe da sua história, melhor do que eu, melhor do que teu marido, melhor do que tua esposa, melhor do que quem convive contigo dentro de casa. Ele sabe, porque tem coisas que só você e Deus sabem de você. Você para Deus, quando a gente ora diante de Deus, a gente fica desnudo, ele sabe de tudo, ele vê tudo. Você pode estar no maior pecado, você tenta se esconder até em oração. Se alguém já fez isso, eu falo que eu já fiz, e a gente pensa que a gente está se escondendo. A gente quer ficar longe, a gente quer se esconder. Só que, irmãos, para Deus é como se fosse um clarão, ele está vendo tudo. A própria Bíblia fala, não adianta, você pode fugir para as profundezas, porque lá ele te encontra. Não adianta. Adão e Eva, quando pecaram, qual foi a primeira situação? Deus vai visitar. Vamos se esconder. Não foi isso que aconteceu? Porque eles começaram a se ver nu, começaram a ficar com vergonha, queriam se esconder diante de Deus, mas não adianta. Deus já sabia de tudo isso. E às vezes a gente fica até mesmo com vergonha de se ajoelhar e pedir perdão. Não fique com vergonha, não. Envergonhe o diabo ajoelhando e pedindo perdão a Deus. Vença o diabo indo para a igreja e fala: hoje eu pequei, mas amanhã eu não vou pecar. Hoje eu falei o que era errado, hoje eu fiz o que era errado, mas eu vou para a igreja, vou consagrar a minha vida e amanhã a minha vida vai ser diferente. A santificação é isso, irmão. Sabe o que é? A santificação é quando você peca e você não volta mais a fazer aquilo que você fez ontem. Você sabe que aquilo desagradou a Deus. Aí você começa a andar. Aquele pecado, aquela situação
veio, aí você já não volta mais. Aí teve uma outra situação diferente, que você acabou errando, acabou pecando, mas no outro dia você se arrepende e você não vai fazer nem a primeira e nem a segunda coisa errada, porque você sabe que você desagradou. Então está vendo como é lento e gradual a situação? Quando Paulo fala que a santificação ela é lenta e gradual, você está subindo todo dia um degrau. A escada, às vezes você sobe 4, 5, aí você desceu 2, 3, mas calma aí, eu vou subir mais um pouquinho, porque eu vou me arrepender do meu pecado, eu vou fazer o que é certo diante de Deus, eu vou sacrificar o meu eu, porque nós, barrinhos, nós muitas das vezes, irmãos, colocamos sempre o nosso eu na frente. E quem tem essa tendência a ficar um pouco mais soberbo, aí mesmo que fala, foi eu que fiz, foi eu que dei, foi eu que comprei, o eu, é para acabar, é para sacrificar o eu. O eu não faz nada, o eu só peca. A palavra de Deus diz que a gente foi concebido lá já em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado. Mas o sangue de Jesus me lavou no dia que eu aceitei a Cristo como meu Deus. E o sacrifício maior da minha vida foi entregar o meu coração a Ele. Entrega seu desejo, entrega seu coração. Aquilo está te tentando, ajoelha, não se esconda de Deus não. O seu amigo é para isso. Se você chega, se você é do mundo, lembra lá, se ele é do mundo, você chama um amigo conhecido e fala, vamos fazer aquilo? Vamos combinar? Seu amigo fala o quê? Vamos agora, final de semana, vamos lá, vamos fazer acontecer. Porque na hora, quando você quer pecar, você não chama Jesus, Jesus, eu quero pecar. Jesus, a carne está fraca, eu estou com vontade de fazer algo que não vai vir do Senhor. O sangue de Jesus tem poder, me ajuda, meu Deus. Chama Jesus, não tenha vergonha não, porque Ele vai te direcionar a fazer a coisa certa. Uma coisa que eu não vou cansar nunca de falar, irmãos, o sangue de Jesus é para a gente, não é para expulsar demônio. O sangue de Jesus é para mim e para você. Quando a gente está em situações onde a gente não consegue, a gente está em tribulação, a gente está no meio de uma tentação, você tem que clamar, é o sangue de Jesus, Senhor, me cobre com teu sangue. Porque o demônio a gente expulsa no nome dele, no nome de Cristo, no nome de Jesus a gente expulsa os demônios. Mas o sangue não, o sangue daquela cruz foi para mim e para você. É o sangue que purifica, é o sangue que te livra da tentação, é o sangue que te ajuda, é o sangue de Cristo. No mundo espiritual, esse mundo que a gente não vê, nós temos a marca da promessa, onde as pessoas cantam. Você não conhece uma marca? Seu coração lavado pelo sangue de Jesus. Deus, Ele é governador do céu, da terra, Ele do inferno. O diabo não pode fazer o que Ele quer. Ele não tem legalidade para isso. Só se Deus permitir. Mas se o que o diabo quer colocar na minha, na sua vida, que Ele é que manda, você vai sofrer na mão dele, porque você pecou. Você fez o que era errado. Você não presta para estar na igreja. Você não é para ir para a igreja. Lá todos são santos. Você é o feio, você é o ruim, você é o pecador. Ele começa o que é te acusar. Você vai levantar para ir para a igreja? Olha o que você fez ontem. Olha o que você fez hoje. Você tem certeza que lá é lugar para você? Ele quer te acovardar. Mas é nessa hora que você tem que falar o sangue de Jesus que me purifica de todo o pecado. E eu vou. Porque a minha vitória está em nome de Jesus. É no sangue de Jesus. E Ele vai embora da sua vida e da sua mente. Porque Ele quer te acovardar. Ele quer te deixar para baixo. Isso é o que o inimigo quer fazer em nossas vidas. Irmãos, e voltando aqui, glória a Deus, a adoração e o louvor, falando da nossa vida, do nosso sacrifício de entregar o nosso coração para Deus, para a gente terminar. Para Deus, o nosso coração, se não tiver
se o nosso coração, se a nossa adoração não estiver em consonância com a nossa obediência diante de Deus, o nosso louvor não sobe, a nossa adoração não sobe. Por quê? Porque o nosso coração não está em sacrifício diante de Deus. Vamos abrir aqui, irmãos, em Oséias. Olha só o que diz a Bíblia, em Oséias, no capítulo 6, no versículo 6. Oséias, olha o que o profeta fala aqui. 6, versículo 6. Esse capítulo começa com um título muito interessante: a conversão insincera. O que a gente entende sobre isso? Uma conversão que não foi o quê? Sincera diante de Deus. Ele não se converteu. Foi uma conversão insincera. E olha só o que diz lá no versículo 6: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Tanto em Jeremias como nos profetas menores, Oséias, Deus ele sempre fala: olha, tenha prazer em me conhecer, tenha prazer em me buscar, me convida, tenha essa vontade de aprender, tenha essa vontade de ter conhecimento sobre o seu Deus, porque ali é a virtude. Quando ele fala: olha, eu quero misericórdia da parte de vocês, eu quero um coração misericordioso, um coração bondoso, não sacrifícios, o conhecimento de Deus. Ele quer que vocês conheçam a Ele mais do que sacrifícios. Ou seja, irmãos, a fidelidade ou a lealdade, e não menos ritos. Ou seja, não adianta a gente ter ritos como o povo de Israel tinha, sacrifícios, mas era um povo que não estava sendo fiel e nem o que? Leal. Então o que Deus estava requerendo? Uma aliança. Uma aliança com Ele. Porque os sacrifícios estavam sendo feitos o quê? Em vão. O holocausto estava sendo em vão. E o que Ele queria era um povo misericordioso e que quisesse o quê? Conhecer a Ele. Não fazer holocausto. Aquilo já não estava adiantando mais. Se adiantasse, estava... Olha, imagina se Jesus não morresse, tivesse vindo para morrer. Não ia existir mais animal no mundo, né? A gente já viu que está oferecendo sacrifício até hoje, não é? Deus viu que aquilo não estava adiantando. Ele já estava farto. A gordura, o sangue já não estava, ele não estava aceitando mais aquilo. Por isso que ele enviou quem? Jesus. O santo, para morrer por nós. Esse foi o último sacrifício que Deus fez. Foi colocar o filho dele para vir e morrer por nós. Cordeiro puro, imaculado, Cristo. Ele morrendo foi o sacrifício final. O véu do templo rasgou. Não tem mais como me oferecer mais nada, porque o que foi dado está lá na cruz. O sangue dele foi derramado até a última gota por mim e por você. Foi a partir dele, daquilo ali já cessou o sacrifício. Por quê? O povo não estava querendo mais obedecer a Deus. A gente termina em Miqueias. Abre a sua Bíblia lá em Miqueias, capítulo 6, versículos 6 e 8. Olha só essas palavras. Que o povo tem que se apresentar diante de Deus. Eu e você temos que se apresentar diante de Deus. Diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante de Deus exército? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Olha a pergunta, né? O 7. Agradar-se-á o Senhor
de milhares de carneiros, 10 de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Aí olha o 8. E ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Não adiantava mais o sacrifício. Não adianta se nós entregarmos a nossa casa, o nosso carro, a nossa moto, o nosso melhor salário, a nossa quantia de gratidão a Deus, aquela coisa. Se a gente não pratica a justiça, se a gente não ama a misericórdia, se a gente não anda humildemente com Deus. Justiça, misericórdia e humildade diante de Deus. Porque de resto, não adianta, né? Essa progressão assim, retórica dos sacrifícios, dos erros, milhares de carneiros, o meu primogênito, não é? Miqueias expôs aqui o absurdo da dependência de Israel dos ritos, né? De sacrifícios vazios. No favor do divino, no favor de Deus. Tudo ali estava sendo vazio. Tudo ali não tinha significado nenhum. Porque a salvação de Israel era gratuita. Só que a adoração estava sendo levada a sério. As obrigações de aliança diante de Deus tinha que ser você tinha que colocar a sua vida em misericórdia diante de Deus e não diante de uma liturgia. O sacrifício lá tinha uma liturgia, tinha um caminho, né? Sacerdote, o sumo sacerdote, a preparação. O povo de Israel estava tão acostumado com esses ritos, com essa liturgia, igual nós temos a liturgia do culto, é o cronograma do culto, é uma liturgia. Então Israel estava acostumado com essa liturgia dos ritos. Só que aquilo estava se entregando vazio diante de Deus, né? E quando Deus pede a humildade, Ele está pedindo prudência. A pessoa prudente, ela abre e fecha a boca no momento certo. Ela se cala, não dá resposta de imediato, ela pensa para depois ela responder. Traços de uma pessoa prudente. Quando Jesus já no Novo Testamento fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Manso porque ele foi domesticado. O espírito foi domesticado. Quem tem que domesticar o nosso espírito? O Espírito Santo de Deus. Manso não é covarde. Manso não é apanhar. Manso não é receber desaforo. Não. É você ser domesticado pelo Espírito Santo de Deus. No mundo você agia de uma forma. Mas quando o Espírito Santo entrou e domesticou a sua carne, o seu espírito, você não faz mais o que você fazia antes. Você não age como você agia antes. É um exemplo até esdrúxulo, mas a gente entende até melhor. Você tem um cachorro, se ele tem alguém para domesticar ele, você vê que o cachorro domesticado nem late. Um cachorro que vai para alguém, vai para um canil específico, e ali tem um adestrador, aquele cachorro feroz, não podia ouvir ninguém chegar, que ele queria avançar, ele quando ele é adestrado, ele nem late. Ele tem hora para comer, hora para dormir, e ele recebe comandos, e ele só ataca se ele receber comando. Diferente do mesmo cachorro, da mesma raça, sem
Ele faz o que ele quiser. Ele ataca, ele late. Irmãos, o Espírito Santo de Deus tem nada a ver a nossa vida com o cachorro, mas é para a gente entender que quando nós somos domesticados pela nossa fé em Cristo Jesus, a gente não sai atacando ninguém. A gente não sai falando nada. A gente se cala. Espera o Senhor responder por nós. Aquela pessoa que te afrontou, que foi na sua casa, que foi no seu emprego, que foi no seu local de trabalho para te afrontar, o chefe foi afrontar você, um cliente foi afrontar você, um da sua casa foi afrontar você. Você ser domesticado é você. O Senhor vai responder, porque eu não vou abrir a minha boca. É difícil, é difícil. Quando a gente que é carne recebe a afronta, treme as bases da gente. Quando a gente é mãe, quando a gente é pai e alguém faz alguma coisa com o filho da gente, a gente fica cego, não é isso? Quantas vezes já acontece isso? Certas situações que a gente fica cego. Como se a gente falasse, Jesus, fica aqui, que quem vai resolver sou eu. Aí a gente vai lá e resolve tudo errado. Aí a gente chama contenda, a gente chama atrofia, a gente chama escândalo, a gente chama tudo. Porque na hora de resolver, você foi enfrentar, você foi atacar, contra-atacar, deixou Jesus de lado e foi resolver seu problema. Cadê Jesus, irmão? É por isso que a gente tem que chamar Jesus. Então, nessa noite, nosso sacrifício, seja lá o que for, aquilo que só eu e você sabe, aquilo que você está precisando sacrificar, que sacrifício é esse, irmão? Aquilo que está tentando afastar você da presença de Deus, aquilo que está esfriando a sua fé, aquilo que tem deixado a sua vontade de servir a Deus de lado. É esse sacrifício que você tem que fazer em deixar essa vontade para servir ao Senhor. É esse sacrifício que você tem que fazer para alcançar a misericórdia, a justiça e a humildade diante de Deus. É isso que Deus quer da gente. Um coração obediente, um coração humilde, um coração justo, um coração prudente. Não é que a gente vai ser certinho, não, irmãos. Como a gente escuta muito, né? Mas santo, qual o significado da palavra santo? Separado do pecado. Você é separado do pecado, você é santo. Deixa eu te chamar de santo, porque você é santo. Toda vez que te chamam de santo, está dizendo que você é separado do pecado. E aquele que é separado do pecado, o inimigo envergonha. Quando a gente peca, o que é pecar? É errar o alvo. Nosso alvo é Jesus. Quando a gente peca, a gente erra o alvo. Mas quando a gente pede a misericórdia a Deus, o sangue dele purifica, a justiça de Deus entra, a prudência começa a sobressair na sua vida, a misericórdia, os frutos do Espírito, você tem uma vida nova diante de Deus, porque você colocou o seu sacrifício. O exemplo de Davi lá no começo é interessante porque ele não podia ter recebido aquela terra de graça. Poderia. Estava sendo dada para ele. Mas ele falou o quê? Sacrifício é esse se eu não estou tirando do meu bolso para pagar? Sacrifício é meu. Quem tem que fazer isso sou eu. Não é A, não é B, não é eu que tenho que fazer. Por isso que eu estou comprando. Porque se eu receber
dele foi se levantar, foi separar as pessoas que iam com ele, pediu alguns para ir na frente. O rei está chegando. Ele quer comprar aqui a sua ilha, ele quer comprar aqui a sua terra. Como? O rei? Não, fala para ele que eu dou tudo, dou com boi, dou com os instrumentos, dou com tudo. Não, pode dizer. Quando Davi chega lá, não, isso não é sacrifício. Eu vim de casa, eu vim do palácio, eu vim comprar. Porque aí sim foi o meu sacrifício diante de Deus. Davi ali se encontrou em um momento onde ele estava fazendo um sacrifício para Deus. Sair do trono dele na terra, ir até o local, comprar aquele pedaço de terra para fazer ali um altar ao Senhor. E depois que ele fez tudo isso, ele ergueu o altar, colocou o holocausto, a ira de Deus cessou e a praga saiu de Israel. Mas por causa do sacrifício, quem se levantou foi o rei. Ele teve que se levantar, ele teve que botar o pé dele no chão, ele teve que andar, ele teve que pegar poeira, ele teve que separar dinheiro para poder comprar, para chegar lá e administrar a venda daquela terra. Esse foi o sacrifício de Davi. Qual é o nosso no dia de hoje? O que a gente pode apresentar diante de Deus como um sacrifício? O que eu e você podemos oferecer em Deus em troca de uma vida de misericórdia? É nosso coração, é nossa obediência, meu irmão. Se algo está te atrapalhando, está no meio do seu caminho, que aquilo te separa da obediência de Deus, é esse sacrifício que Deus quer que você faça. Levante, venha para a igreja, saia do seu trabalho cansado, não vá nem em casa tomar seu banho, mas venha para a igreja, faça seu sacrifício, busque ao Senhor, porque o mais Ele vai te recompensar. Se o seu sacrifício às vezes é ficar dentro de casa preso, vendo alguma coisa da televisão, sacrifique essa televisão e não se vá para a igreja, porque ali você não vai aprender nada não. Deixa o Espírito Santo te incomodar na hora que você está vendo algo que é de prazer à sua carne. O Espírito Santo, ele fala com a gente, ele fala, olha, não é horário de você estar aqui não, é horário de você se arrumar e ir para a igreja, é horário de você levantar do sofá e ir para a casa do Senhor, é horário de você levantar, orar pela sua família lá na igreja, é horário de, em vez de você estar aqui descansando, sacrifique o seu cansaço e vá no dia de domingo para a igreja, orar para o Senhor, entregar a sua família a Deus, porque esse sacrifício Deus lhe garante vitória. Mas o sacrifício de ficar em casa, quando tem culto, ficar em casa, quando tem oração, esse sacrifício, irmãos, essa oração é oração. Porque Deus, Ele quer mais, Ele quer saber o que você tem para oferecer em termos de sacrifício. Porque Ele pode te dar tudo, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele abre a porta onde não tem porta. E se não tiver porta, se não tiver nada, Ele vai, Ele cria uma parede, você vai, Ele faz uma porta e você entra. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de providência. Deus é Deus que faz do fraco virar forte. Deus é o Deus que do humilde Ele coloca como cabeça. Deus, olha onde você está, olha de onde Ele te tirou. Eu e você, a gente não tinha nada, e hoje você tem um local para você repousar a sua cabeça. E o Filho de Deus não tinha travesseiro, não tinha cama confortável, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. Ele simplesmente vivia a vida de sacrifício. E os discípulos, quem andava com ele, andava debaixo de um sol de um deserto, para ouvir ele falar, às vezes com fome e sede. Às vezes a fome e a sede era tão grande que Jesus tinha compaixão e tinha que fazer milagre de multiplicar pão e peixe para aquelas pessoas não desmaiarem no meio do caminho. Quantos aleijados, quantas pessoas que sacrificaram a sua saúde para poder chegar perto de Jesus, e a gente não precisa disso. Aquela mulher do fluxo de sangue que foi sangrando, gastou tudo que ela não tinha mais dinheiro mais para oferecer a médico, ela estava clamando no meio da multidão, ela chegou a tocar nas vestes. O que Jesus falou? Alguém me tocou. De mim saiu virtude. Ou
seja, Deus naquele momento fez um milagre na vida daquela mulher. Irmãos, é milagre em cima de milagre. E a gente não vive dessa forma como os antigos, os irmãos primitivos viviam. Não! Nós temos tudo e às vezes reclamamos de muitas coisas. Reclamamos do que nós vamos beber, do que nós vamos comer, do que nós vamos vestir. E tinha pessoas que outrora iam doentes, sangrando, para pedir que Jesus tivesse misericórdia dele, para poder enxergar, para poder andar. Olha como aquela multidão fazia, levava os aleijados, descia pelo telhado. Tudo para quê? Para Jesus ver, para Jesus curar. Ah, mas Jesus não está aqui entre nós, quem está aqui é o Espírito Santo. Porque na oração sacerdotal de Jesus, o que ele falou? Eu vou, mas vai descer um Consolador. É Ele que vai fazer o meu papel. É através dele que vai ser curado. É através dele que vai ser liberto. O véu rasgou. Pode pedir em nome de Jesus que a cura vem. Pode pedir a sua vitória em nome de Jesus, que a porta de emprego vai ser aberta. Aquilo que está impossível vai acontecer. Deus vai te dar vida nova. Deus vai te dar uma família. Deus vai te dar um emprego. Deus vai te dar amigos. Deus vai te dar fidelidade, lealdade, porque você está andando com Ele, porque você sacrificou o seu desejo, você sacrificou o seu coração, você sacrificou a sua vontade. Não nega Jesus, não. Não nega Jesus, não. Os irmãos lá, os mais antigos, sabem. Vão falar da cortina de ferro, né, minha irmã? Os torturados por amor a Cristo eram cerrados no meio. Pastores ficavam às vezes 6 meses dentro de um buraco, ajoelhado. Só ia sair de lá se ele negasse a Jesus. E eles saíam, às vezes, não sabiam nem mais andar, porque as pernas ficavam atrofiadas. Porque ficou ajoelhado durante 6 meses dentro de um buraco. Mas ali ele não morreu. Ali ele estava vivendo para Cristo. E ele não ia negar Jesus. Um pastor, um dia, um desses livros, tem um livro muito bom chamado Torturados por Amor a Cristo. Muito antigo, não sei nem se ainda tem para comprar. Lá fala o testemunho de um pastor, esse mesmo que eu estou falando. Cavaram uma cova para ele, jogaram ele e ele ficava de joelho. Só limpavam a cova quando estava fedendo demais. Porque ele urinava, ele fazia as necessidades dele tudo ali. Quando o cheiro estava insuportável, eles iam limpar. E ele ficou ajoelhado durante 6 meses. O filho dele tinha 6 anos quando ele foi preso. Com 26 anos, o filho conseguiu para poder ver o pai. E o filho, ele nem reconhecia mais o filho. O filho chegou e falou: pai, nega Jesus, sai daí, depois Jesus vai te perdoar. E saía da boca daquele pastor: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não negou a Jesus, não. Ele foi lá e sofreu. E a gente não sofre. A gente não é separado dos nossos familiares por amor a Cristo. A gente não é. A gente não passa fome, a gente não passa tortura. Igual muitos irmãos foram torturados por amor a Cristo. A tal da janela 10x40, que hoje quase não se fala mais na igreja, onde os nossos irmãos foram torturados, aonde o Evangelho não pode ser pregado. Quantos missionários que a família não pôde nem velar o corpo, porque foi jogado lá na neve, na Coreia do Norte, porque era missionário, e até hoje não puderam nem velar, não puderam nem enterrar o ente querido, foi embora para morrer por amor a Cristo. Nossos irmãos em Roma, que era jogado lá na arena, os leões destroçaram eles, mas eles iam louvando a Deus. Estevão estava sendo apedrejado, mas ele conseguiu ver a glória de Deus. Irmãos, quer ver a glória de Deus na sua vida? Hoje Deus só está requerendo um coração obediente. Ele não está pedindo para você ser torturado. Ele não está pedindo para você ser separado da sua família. Ele não está pedindo nada disso, não. Ele está pedindo o seu coração. Seu coração, um sacrifício. Um sacrifício onde você vai encontrar misericórdia, a fidelidade, a prudência. E todas as coisas que você precisa, a porta vai se abrir. Porque seu coração está obediente diante de Deus. Não se afronta com o diabo, não. Porque ele é criatura. Não se afronta com as investidas do demônio, não. Não se
para louvor da glória do Senhor. A sua empresa está lá, tem anjo que guarda ela. A sua casa tem anjo que guarda ela. Porque você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Praga nenhuma chega na sua tenda. Nem morte antes de dia, nem mortandade que assola o meio-dia. Vão cair quantos for preciso ao teu lado, mas você não vai ser atingido. Porque Deus vai dar ordem aos anjos e vai te proteger. Confia no Senhor. Confia. Tenha temor a Deus. Confia. Entrega seu sacrifício, a sua vontade, o seu erro. Porque Ele mais vai fazer na sua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Se eu puder, eu quero fazer uma oração nesse momento. Para nós entregarmos aquilo que nós precisamos para o nosso Senhor. Meu Deus e meu Pai. Estamos aqui, Senhor, como teus filhos. Muitas das vezes nos apresentamos a Ti, Senhor, como um caco de um barro quebrado, Senhor. Mas só o Senhor, meu Pai, consegue tomar os pedaços do nosso ser e fazer um vaso novo, Senhor. Quantas das vezes, meu Pai, nós fomos quebrados, amassados, insultados, xingados, oprimidos, deprimidos e injustiçados. Se apresentamos o Senhor às vezes como um resto de nada, mas o Senhor, pela Tua misericórdia, o Senhor vem, o Senhor nos limpa, o Senhor nos lava, o Senhor nos amassa e faz um vaso novo, Senhor. Nesse momento se encontram os nossos corações, Senhor, sinceros diante de Ti, Pai amado. Só Tu sabes, Senhor, o que está dentro do nosso coração. Senhor, só Tu sabes, Senhor, se nós estamos, Senhor, andando conforme a Tua vontade. Senhor, agora, tudo aquilo que nos oprime, Senhor, tudo aquilo que está tentando nos afastar da Tua presença, pelo poder que é no Teu nome, pela autoridade da Tua palavra, pela unção do Teu Espírito Santo, Senhor, joga por terra, quebra, elimina das nossas vidas, que volte para o abismo, Senhor. Ó Deus, e que nós possamos ter uma vida nova diante de Ti, porque a Tua palavra diz para nós andarmos em novidade de vida, Senhor, e é essa novidade de vida, essa alegria do Espírito Santo que a gente quer ter perante Ti, Senhor, nesse momento. Nos dê, Senhor, a melhor semana das nossas vidas, Senhor, tudo que vai ser resolvido, tudo que vai ser tratado, tudo que vai ser decidido no trabalho, dentro de casa, na escola, na faculdade, tudo que vai ser comprado, tudo que vai ser administrado, tudo que está sendo projetado, que essa semana o Senhor segue, que nessa semana o Senhor confirme a vitória, que nessa semana o Senhor confirme, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado, decidido, sacramentado na vida dos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. Toma as nossas vidas, toma nossa família, toma nosso emprego, toma nossos colegas de trabalho, toma nossos filhos e filhas, nossos cônjuges, Senhor. Toma, Senhor, tudo em Suas mãos, e que essa semana o Senhor tome a direção do carro, toma a direção do volante, toma a direção daquela mesa, toma a direção dos advogados, toma a direção dos juízes, toma a direção, Senhor, e faça conforme a Tua vontade. Decrete a vitória em nome de Jesus na vida do Teu povo aqui nessa noite, e que essa semana seja a melhor semana desse mês na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, nós damos nosso culto por encerrado.